Hoje nós iremos falar sobre como lidar com o melancólico ou a melancólica. Tenho bastante gente pedindo conteúdo sobre isso, muita gente querendo evoluir, muita gente querendo melhorar pessoalmente e tem muita gente querendo saber como, tratar um melancólico, um colega, uma colega, um cônjuge. Então nós vamos tentar ajudar aqui um pouquinho, como que você pode fazer para conviver bem com o melancólico. Gente, você que já está nos seguindo faz um tempo, você já conhece um pouco sobre o perfil melancólico. O melancólico, ele não gosta de relações rasas, ele gosta de profundidade. Então, todas as vezes que você for conversar com o melancólico, você precisa ser muito detalhista, muito específico. Por quê? O melancólico é um tipo de pessoa que leva tudo pro literal. Inclusive, você não pode ficar fazendo piada com ele porque não funciona. Ele vai ficar pensando naquilo, ele vai ficar esmiuçando aquilo até entender o porquê que você falou aquilo. E geralmente ele vai levar isso pro pessimismo. Ele vai levar pro lado ruim, infelizmente. Por quê? Porque o melancólico, ele é profundo. Ele não gosta de relações em que a falsidade, uma relação política, sabe? Ele não gosta disso. Tanto que os melancólicos, eles não têm muitos amigos. São poucos amigos. Só que os amigos que eles têm é de ótima e elevada qualidade. Por quê? Porque eles são sinceros e verdadeiros e gostam que sejam sinceros e verdadeiros com eles. A outra coisa para lidar com o melancólico é fazer as coisas bem feitas. E se você vai lavar a louça, que você faça bem feito. Nada de fazer pela metade, nada de largar louça num canto e no outro, mesmo no trabalho, mesmo na igreja, em qualquer relação com o melancólico, ele vai exigir de você. Ele vai querer um alto padrão de tudo que você vai fazer. Relatórios e mais relatórios, planilhas e mais planilhas, específicas, bem coloridas, bem pontuais. Então, o melancólico, ele ama isso, ele ama a ordem. Ele se sente bem com a ordem, eles precisam de ordem. As roupas precisam estar no lugar certo, os sapatos no lugar certo, tudo muito bem limpo, muito bem organizado. Os melancólicos, eles são alto padrão mesmo. Eles gostam de viver assim e exigem que quem vive com eles também reaja da mesma forma, Tenha uma vida, como que eu posso dizer, rotineira igual eles, Então, o melancólico, ele gosta disso, se sente bem com isso, portanto, eles precisam disso. Uma outra coisa que os melancólicos, eles zelam muito é a questão da verdade. Eles sempre querem saber a verdade. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira, porque foi assim por causa daquilo e tá. Não, ele quer a verdade. Não importa se vai doer, é a verdade que ele tá esperando ouvir de você. Então, conselho, você quer ter uma boa relação com o melancólico? É você ser verdadeiro, você ser profundo, ser muito sincero, que aí sim você conquista a amizade, a cumplicidade dele. Agora, ele percebeu que você está sendo raso, aí não tem como se relacionar, os melancólicos, eles não são muito de se abrir, certo? Então, você não tem que ficar forçando ele a contar os seus sentimentos, falar o que está passando na mente dele, porque ele só vai falar quando ele quiser, quando ele se sentir confortável, quando ele se sentir seguro, ou ela, tá? Ela não vai falar até que se sinta segura. Então, não adianta forçar. Eles precisam do tempo deles, eles precisam da solitude. Eles precisam de um tempo só eles com eles mesmos, fazendo aquilo que eles gostam de fazer.
né? E os melancólicos, eles são bem peculiares. Eles gostam de coisas que nem todo mundo aprecia, mas para ele é importante, né? Então, precisa deixar, né, ele com esse tempo, ela naquele tempo sozinho, sem contato, sem conversa. Quando ele quiser se abrir, que ele quiser contar o que está acontecendo, ele vai vir contar. A outra coisa é que o melancólico, ele guarda muito o que acontece com eles. Então, eles tiram um raio-x do que acontece com ele, das coisas do dia a dia. Então, eles passam um ano, passa 2, passa 3, eles vão lembrar exatamente do que aconteceu. Eles vão sentir tudo de novo. E não levem a mal. Ele não está sendo rancoroso, ele não está sendo vingativo, é porque a capacidade de gravar e sentir é muito grande. Então, eles, quando lembram de um acontecido, é como se eles estivessem revivendo aquilo que aconteceu. Então, se ele estiver passando por uma fase de baixa, né? De baixa, que ele tá lá lembrando do que aconteceu, é preciso deixá-lo passar por aquele momento. Não adianta falar, mas você tá tocando nesse assunto de novo, mas você tá... Paciência. Precisa ter paciência. Com o melancólico ou melancólica, você precisa ter muito cuidado para falar. Muito cuidado. Nem tudo você pode falar, nem tudo você pode expressar, nem tudo você pode deixar transparecer. Por quê? Porque eles não entendem como você entende. Não leva como você leva a vida. Você esquece rápido, você não leva para o lado pessoal, mas ele leva, ela leva. Então aquilo fica lá, no íntimo do coração, remoendo, remoendo, remoendo. A outra coisa, gente, que acontece com o melancólico é que ele não gosta de incomodar. Não gosta. Gosta de ser uma pessoa independente no sentido de você vai perguntar se tá tudo bem, ele vai falar, tá tudo bem, porque não quer incomodar. Mas nem sempre tá tudo bem, viu? Precisa sim dar muita atenção, dar muito acolhimento, dar muita assistência. Por quê? Porque eles não gostam de incomodar. São pessoas resistentes com elogios. Não aceitam elogios com facilidade porque eles nunca acham que estão ou são bons o suficiente. Sempre está faltando alguma coisa. Por serem pessoas altamente críticas, porque eles carregam a perfeição no coração, eles gostam de coisas assim, perfeitas, perfeitas mesmo. Eles exigem muito das pessoas. Sempre tá faltando alguma coisa. Nunca tá bom o suficiente. E com ele é a mesma coisa. Ele tá buscando a perfeição nele mesmo o tempo todo. Então ele vive cabisbaixo, vive deprimido, vive com aquela sensação de insuficiência. Por quê? Porque para ele nunca tá bom. Ele demora a perceber o valor dele, ou quase nunca vê. Então, é uma vida assim bem pesada que o melancólico leva, sabe? Uma vida pesada, fardos muito grandes. Eles também são muito controladores, porque não querem que as coisas fujam, né, do controle deles. Então, assim, como lidar, né? Como lidar com esse temperamento? Esse temperamento, você precisa ser cauteloso, ser paciente, ser detalhista, ser empático, ser sensível o máximo que você puder, para que você consiga alcançar. Motivação para o melancólico é a segurança. Então, quanto mais você oferece segurança para eles ou para elas, mais próximo de você eles ficarão. Então, se você é aquela pessoa que fala uma coisa hoje e amanhã tá falando outra coisa, você não é uma pessoa que traz segurança para eles. Por isso, eles não vão ter
ou criar vínculos com você, entende? Então, você precisa ter profundidade, sinceridade. Se for abrir a boca para prometer algo, precisa ser algo que você realmente vai cumprir, certo? No caso dos sanguíneos, né? Os sanguíneos, eles fazem compromissos e nem sempre eles conseguem cumprir. E para eles tá tudo bem, só que para o melancólico não. Então, para os coléricos, qual é o cuidado que os coléricos precisam ter com os melancólicos? É com a língua. Eles precisam controlar a língua, o modo de falar. Os melancólicos são mais lentos para se expressar, eles não expressam com rapidez, às vezes nem expressam. Então, eles têm o tempo deles, a profundidade deles, e os coléricos precisam ter paciência quanto a isso, certo? Então, gente, e melancólico com melancólico, como será que funciona, né? Seco com seco. Provavelmente eles vão se entender bem, porque um sabe da dificuldade do outro, então eles vão ter muito cuidado. Porém, vai ser uma relação bem pesada, né? Com difícil leveza. Então, precisa sim evoluir, precisa sim desenvolver os dois juntos, né? Os dois se ajudando. E qual é a convivência com o fleumático? Bom, o fleumático é aquele que procura a paz, né? Então, para ele, tudo tá bom, tudo tá ótimo, tem que ser assim, tá tudo bem, vamos fazer assim. É uma pessoa tranquila, então o fleumático ele acaba se dando muito bem com o melancólico, porque ele é frio, né? É um temperamento frio, não é um temperamento quente. É um temperamento que pensa antes de agir, né? Mas não é seco, não é seco. Ele não retém, sabe? Muitas coisas. Então, ele sabe relevar. Para viver com o melancólico é muito bom, tá? Então, gente, basicamente, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Vocês precisam entender uma coisa também muito importante para o melancólico é o lado da fidelidade. Eles são pessoas altamente fiéis, altamente comprometidas, altamente responsáveis. Então, se você encontra uma pessoa com esses talentos, o que você faz? Você quer se aproximar dela, certo? Só que para você se aproximar dessa pessoa, você precisa ser semelhante a ela o máximo possível, porque senão a relação não dura, né? Não tem como um melancólico viver com uma pessoa irresponsável, que promete e não cumpre, que fala e não faz. Não dá, né? Aí vai viver em conflito. Então, para conviver com o melancólico, você precisa sempre estar buscando um alto padrão em todos os níveis, em todos os âmbitos da vida, tá bom? Um outro ponto na questão dos melancólicos é que eles são pessoas analíticas, certo? Por serem pessoas analíticas, críticas, eles conseguem ver as coisas mais profundamente do que você. Então, ele vai falar de coisas que você não está enxergando. Então, ele vai mostrar coisas que você não está conseguindo enxergar. Mas ele está, entende? O melancólico, ele também não é levado com a manada, ele não é levado com a maré, ele não é influenciado, ele só vai fazer algo que ele quiser fazer realmente, que já está lá na mente dele. Inclusive, quando ele vem te pedir um conselho, um melancólico ou uma melancólica, ele já sabe o que ele quer. Ele já sabe. Não adianta você falar nada. Você só precisa, nesse momento, ter uma escuta ativa, uma escuta atenta, porque ele quer ser ouvido, né? Mas não que o seu conselho vá agregar, não vai. Ele tem ideias próprias, vontades próprias, objetivos próprios, então não adianta você querer convencer eles ao contrário, porque não vai resolver. São pessoas de base muito firme, de princípios muito firme. Então não adianta eu querer convencer o melancólico porque eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, né? Agora, o que dá para fazer? Você pode a longo a médio e longo prazo
né? E influenciando e mostrando com fatos que você está dando boas ideias, o porquê das boas ideias, como você vai fazer isso, porque, olha, gente, os melancólicos, eles são maravilhosos, eles são inteligentes, eles são muito bons para criar, só que o problema deles é que eles não tiram do papel, entende? Eles não tiram do papel, eles deixam aquilo no papel porque sempre está faltando um ponto para poder se concretizar aquilo que eles querem fazer. Como não está perfeito, os planos não estão totalmente ligados e alinhados, eles não colocam em prática. O mundo seria bem melhor se os melancólicos tivessem mais coragem. Com mais coragem, esses projetos, essas ideias fariam muita diferença no mundo, né? Mas eles precisam se envolver com quem? Com os sanguíneos, com os coléricos, para conquistarem aquela coragem de colocar as suas ideias em dia. Então, gente, por enquanto, essa é a minha contribuição para vocês. Espero que tenha facilitado, tá? Antes de fechar, só um detalhe que eu quero compartilhar com vocês, melancólicos, o melancólico que está me ouvindo cuida com o controle. Você, por querer algo assim, muito alto nível, muito alto padrão, você acaba controlando coisas que não estão sob o seu controle. Então você desencadeia uma ansiedade, um estresse, uma depressão. Por quê? Porque você não conseguiu controlar o incontrolável, né? Você não conseguiu. Então você fica como? Você fica frustrado, você fica deprimido. Então abandona o controle. A espiritualidade para o melancólico é algo necessário demais. Por quê? Ele vai aprender a colocar as suas preocupações aos pés de Jesus. E Jesus vai resolver os problemas dele, né? Então, abandona o controle. Só controle aquilo que você pode. O que você não pode, deixa. Deixa. Para você ter paz e para as pessoas ao seu redor também viverem em paz. Tá bom? Vocês são maravilhosos e vocês contribuem muito com o mundo. Que vocês possam cada dia mais se fortalecer, se ver de uma forma mais positiva, porque vocês são necessários e preciosos para o nosso mundo, tá bom? Eu amo todos os melancólicos, são maravilhosos. Deus abençoe vocês, tá?